A história de Caim e Abel, a gente pensa logo que é só sobre o primeiro assassinato, né? Mas é muito, muito mais do que isso. A gente vai mergulhar fundo nessa narrativa, que é na verdade um verdadeiro raio-x da condição humana. É uma história sobre adoração, sobre como o pecado funciona por dentro e sobre uma justiça divina que, olha, é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Então a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. O que essa primeira família da história tem para nos ensinar sobre inveja e fé? Porque no fundo são duas forças que continuam moldando o nosso mundo até hoje. E pode acreditar, os detalhes dessa história antiga, eles guardam as respostas. E tudo começa, claro, com os dois irmãos. O mais curioso é que as próprias identidades deles, desde o nome que receberam ao nascer, já parecem desenhar os caminhos totalmente diferentes que cada um ia seguir. Olha só que interessante o peso que os nomes carregam. Caim significa adquirido. Dá pra sentir toda a expectativa de Eva nesse nome, né? Como se ela dissesse, consegui, com a ajuda de Deus. Já Abel, o nome dele significa sopro, algo passageiro que se vai rápido. É quase um spoiler trágico do destino dele. Os nomes, por si só, já contam uma boa parte da história. E as profissões deles aprofundam ainda mais esse contraste. Caim era lavrador, ou seja, ele lidava direto com a terra, aquela terra que tinha sido amaldiçoada, que exigia um esforço danado. Já Abel era pastor de ovelhas, um trabalho que nos lembra de cuidado, de proteção e até mesmo de sacrifício. Então não eram só empregos, entende? Eram reflexos de como eles enxergavam a vida, preparando o palco para o que estava por vir. Bom, e é aqui que a gente chega no epicentro da narrativa. Os dois irmãos levam suas ofertas a Deus. Um ato que deveria ser de adoração, de união, mas que acaba expondo uma divisão fatal entre eles. E a grande pergunta é, por quê? O que deu tão errado nesse momento? Presta atenção na diferença sutil, mas gigantesca na descrição. O texto diz que Caim trouxe do fruto da terra. Soa meio vago, né? Genérico. Tipo, toma, tá aqui o que eu tenho. Agora, olha o que diz sobre Abel. Ele trouxe das primícias e da gordura do rebanho. Ou seja, o primeiro, o melhor, a parte mais valiosa. A questão aqui nunca foi se era planta ou animal. A questão toda era a atitude por trás da entrega. Então, o ponto crucial é este. Deus não estava olhando só para o que estava em cima do altar. Ele estava olhando para o coração de quem ofertava. Abel deu o seu melhor, e isso foi um ato de fé. A lição aqui é fortíssima. A adoração de verdade não é só cumprir um ritual. Ela nasce lá de dentro, da intenção mais profunda. E séculos depois, lá no Novo Testamento, essa ideia é reforçada. Fica tudo preto no branco. A análise é clara. O elemento que tornou a oferta de Abel superior foi a fé. Foi essa confiança, essa devoção genuína que fez toda a diferença para o sacrifício dele. Mas a rejeição da oferta de Caim não foi o fim da história. Na verdade, foi só o começo de uma espiral de coisas ruins. Agora a gente vai ver a reação dele e o aviso muito direto, muito pessoal que Deus dá para ele. Em vez de parar e pensar onde foi que eu errei, a resposta de Caim é fúria. A frustração vira um ressentimento, uma amargura, sabe? O semblante dele caiu. Ele não olha para dentro, para si mesmo. Ele olha para o lado e culpa o irmão pelo problema que na verdade era dele. E aí vem esse aviso de Deus para Caim, que é uma das passagens mais profundas sobre a natureza do pecado. O pecado é descrito como um animal selvagem, agachado na porta, pronto para dar o bote. Mas, e essa é a parte fundamental, Deus diz, o desejo dele é contra você, mas cabe a você dominá-lo. Ou seja, a escolha, a responsabilidade de controlar essa fera era toda de Caim. Esse momento é um divisor de águas. Repara que Deus não chega condenando Caim de cara. Ele chega aconselhando, dando uma saída. A escolha era bem clara. Ou Caim encarava o próprio erro e dominava essa raiva, esse impulso destrutivo, ou ele seria totalmente consumido por ele. É uma lição sobre responsabilidade moral que vale para sempre. Só que a gente sabe que Caim fez a escolha errada, a escolha trágica, e o resultado? O primeiro assassinato da história da humanidade. Agora vamos analisar as consequências desse ato e a natureza surpreendente do julgamento que veio em seguida. A pergunta de Deus, onde está Abel, claro que é retórica, ele já sabia. E aí vem essa frase, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.
é de uma força poética imensa. É como se dissesse que a violência não fica impune. Ela deixa uma marca no mundo, um eco, um grito por justiça que não dá para silenciar. A punição de Caim vem em várias camadas. Primeiro, a terra, que era a fonte do sustento dele, se torna estéril para ele. Segundo, ele é condenado a ser um fugitivo, um errante, sem raízes, sem ter um lugar. Mas aí vem um terceiro elemento totalmente inesperado. Ele recebe um sinal. E é esse sinal que revela a profundidade da justiça divina. Pensa bem, Caim é amaldiçoado, é punido, com certeza, mas ao mesmo tempo, ele é protegido. Deus coloca uma marca nele para que ninguém o mate, para quebrar o ciclo de vingança que estava começando ali. Isso mostra que, mesmo no julgamento mais severo, existe um elemento de preservação. É um paradoxo, justiça e misericórdia caminhando juntas. Mas a história não acaba com Caim indo embora. O legado dele continua. E, ao mesmo tempo, em total contraste, surge uma nova linhagem, uma linhagem de esperança, que vai meio que redefinir o futuro da humanidade. E olha que curioso, a linhagem de Caim, mesmo estando afastada de Deus, é a que funda a civilização como a gente entende. Seus descendentes constroem a primeira cidade, desenvolvem a pecuária, criam instrumentos musicais, dominam o trabalho com metais. Isso nos mostra uma coisa muito louca, que a cultura, a arte, a tecnologia, tudo isso pode avançar mesmo num contexto de afastamento espiritual. E aqui a gente vê os dois legados lado a lado de forma muito clara. Na linhagem de Caim, a violência só aumenta. Chega num ponto que um descendente dele, Lameque, se vangloria de ser muito mais vingativo. É uma distorção sombria daquela proteção que Caim tinha recebido. Em total contraste, na linhagem de Sete, o filho que veio no lugar de Abel, começa um movimento de retorno espiritual. Enquanto um lado se afunda na arrogância, o outro começa a invocar o nome do Senhor. O contraste é brutal. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Será que a história de Caim e Abel é só um relato antigo? Ou será que ela, na verdade, descreve uma encruzilhada fundamental que cada um de nós ainda enfrenta? A escolha entre a inveja que corrói e a fé que edifica. Entre a violência que nasce do orgulho e a esperança que busca a redenção. A resposta talvez defina o nosso próprio legado.